modificação da linguagem para uma linguagem muito mais simples e muito mais real. E que a partir dessa linguagem muito mais simples e muito mais real, nascem decisões, às vezes muito diferentes do que se planejava quando se começava a fazer a reunião. Então vocês assistiram esse trecho e, de novo, eu gostaria que vocês observassem os protagonistas do filme e observassem essa mudança de uma linguagem para uma outra e a passagem de uma realidade escondida para uma realidade muito bem manifestada. Let's be honest here. $20 million is more money than these people have ever dreamed of. You see, now that pisses me off. First of all, since the demurrer, we have more than 400 plaintiffs, and let's be honest, we all know there are more out there. They may not be the most sophisticated people, but they do know how to divide, and $20 million isn't shit when you split it between them. Aaron. Second of all, these people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20, like Rosa Diaz, a client of ours, or have their spine deteriorate like Stan Bloom, another client of ours. So before you come back with another lame-ass offer, I want you to think real hard about what your spine is worth, Mr. Walker. Or what you might expect someone to pay you for your uterus, Miss Sanchez. Then you take out your calculator and you multiply that number by 100. Anything less than that is a waste of our time. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from Llewellyn Hinckley. I think this meeting's something. Damn right it is. Vocês viram e gostaram? É muito interessante, porque falar de linguagem sofisticada e linguagem simples. Qual é a linguagem simples da Erin Brockovich? É a linguagem da empatia. No fundo, ela transforma uma argumentação jurídica numa experiência de empatia. E ela se dirige para todos os participantes daquela banca de advogada, perguntando para eles de tentar transformar a argumentação deles numa experiência do que está acontecendo do outro lado. E, aliás, ela fecha de um modo brilhante um copo de água para aquela advogada. Eu acho que muitas vezes a gente pode sair de discussões extremamente complicadas numa experiência simples, praticando a empatia. E dificilmente se constrói uma convivência sem a prática da empatia diante do filme. O que é ético para mim pode ser considerado ético para os outros também? Essa é a pergunta que muitas vezes a gente se faz, mas que eu acho que é uma falsa pergunta. Porque se de fato ética e reflexão sobre a convivência humana, toda pergunta sobre convivência, ela não envolve só a mim mesmo, ela envolve aos outros. Portanto, eu tenho níveis de respostas diferentes a partir do momento em que eu considero a convivência familiar. Então, não vou me perguntar o que é ética para mim, se é ética para minha mulher. Eu vou ter que criar uma convivência que envolve eu e minha mulher. A mesma coisa em relação aos filhos, e quando eu falo na política, mesmo tipo de dinâmica. Então, eu tenho escolhas minhas, que são minhas a partir do momento em que elas não envolvem outras pessoas. A partir do momento que outras pessoas estão envolvidas, já não posso me perguntar se o que é ético para mim precisa ser ético para os outros. Eu não tenho esse espaço. Eu preciso me perguntar o que é ético para nós, para que nós possamos conviver. Qual é o papel da ética nas organizações empresariais? O papel da ética nas organizações empresariais
é reorganizar a convivência. Nós vimos em vários momentos dessa conversa que ética é reflexão sobre a convivência. Portanto, ética empresarial é repensar a convivência e repensar a harmonização dos interesses entre cada ator da vida empresarial. E realmente isso me parece importante, porque muitas vezes se acha que ética empresarial é produzir códigos de ética, é produzir regras. Isso é talvez a parte mais fácil, porque escrever regras é muito fácil. A parte mais difícil é aceitar, de sentar, de negociar o espaço de cada um, os interesses de cada um, e a partir daí construir uma convivência harmoniosa. Sabe? Esse é o objetivo da ética empresarial. São 3 as condições para definir a ética empresarial. A primeira condição, e a mais difícil, é definir limites. Nós falamos em vários momentos que a convivência empresarial significa a harmonização de interesses. Isso é maravilhoso no discurso. Na prática, fica difícil de definir a partir de qual momento cessa ou se limita o interesse do acionista para salvaguardar o interesse do cliente. A partir de qual momento o interesse do cliente se limite a salvaguardar o interesse dos funcionários da organização. E assim sucessivamente. Por quê? Porque nós sabemos que os recursos são limitados, nós sabemos que todos nós somos interdependentes, e uma parte puxa muito o cobertor do seu lado, não sobra cobertor para as outras partes. Então, hoje, não temos nenhum problema em conceituar o que é o interesse do acionista, o que é o interesse do cliente, o que é o interesse do fornecedor, o que é o interesse da comunidade e o que é o interesse do funcionário. A grande dificuldade que nós temos é essa definição de limites. A segunda condição é que, para definir limites, é preciso ter debate. Não pode uma parte só dessa sinfonia empresarial decidir quais são os interesses dos outros. Portanto, hoje, negociar é a grande palavra. E numa negociação existe sempre debate. É preciso que o cliente possa se expressar, é necessário que o acionista se expresse, é necessário que a comunidade social na qual está inserida a empresa possa se expressar, assim sucessivamente. E nós vemos que, aos poucos, essa consciência está se firmando nas pessoas, cada uma no seu próprio papel. Eu diria, isso deveria ser facilitado pelo fato que, de um certo modo, todos nós exercemos todos esses papéis. Nós trabalhamos em empresas, mas somos consumidores, muitos de nós já têm, às vezes, um dinheiro aplicado em algum fundo de investimento, portanto somos investidores, e todos nós somos cidadãos. É só lembrar que todos nós temos esses papéis. Agora, tudo isso faz sentido a partir do momento em que for considerada a terceira condição, que é a questão do respeito da dignidade da... A palavra dignidade é uma palavra extremamente falada e extremamente simples. Dignidade da pessoa significa reconhecer o espaço que cada pessoa tem dentro das comunidades a qual ela pertence. Então, reconhecer a dignidade, por exemplo, da esposa e fazer com que o marido não vire dono da esposa. Reconhecer a dignidade do consumidor e reconhecer que ele tem o direito de se expressar em relação ao que ele compra. Reconhecer a dignidade do funcionário e reconhecer que ele é uma pessoa que está a serviço de um projeto empresarial e que, portanto, toda tentativa de manipulação tem limites. Essas são as 3 condições de existência de uma ética empresarial.
Eu acho que o trecho do filme que nós vamos assistir agora, que é tirado do filme Obrigado por Fumar, ajuda bem a ver essa dinâmica de debate, limite e respeito à dignidade. É claro que a gente vai ver pelo avesso, né? Porque vocês vão ver que a personagem principal do filme justamente tenta usar o debate para manipular os limites e, portanto, não respeitar a dignidade das pessoas que estão aí, mesmo se aparentemente algumas se deixam manipular. And our final guest today is Nick Naylor. Mr. Naylor is the Vice President of the Academy of Tobacco Studies. Now, they are tobacco industry's main lobby in Washington, D.C., and Mr. Naylor is their chief spokesman. Few people on this planet know what it is to be truly despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1,200 humans a day. 1,200 people. We're talking 2 jumbo jet. Women and children. I mean, there's Attila, Genghis, and me, Nick Naylor, the face of cigarettes, the Colonel Sanders of nicotine. This is where I work. The Academy Studies was established by 7 gentlemen you may recognize from C-SPAN. These guys realized quick if they were going to claim that cigarettes were not addictive, they better have proof. This is the man to rely on. Ernhard von Gruppen-Mundt. They found him in Germany. I won't go into the details. He's been testing the link between nicotine and lung cancer for 30 years and hasn't found any conclusive results. The man's a genius. He could disprove gravity. Then we've got our sharks. We draft them out of Ivy League law schools and give them timeshares and sports cars. It's just like a John Grisham novel, without all the espionage. Most importantly, we've got spin control. That's where I come in. I don't have an MD or law degree. I have a bachelor's in kicking ass and taking names. Pick up any girl? I'm on crack. This is obviously a heated issue, and we do have a lot that we want to cover today. Nick, do you have a question? Joan, how on earth would Big Tobacco profit off of the law? Now, I hate to think in callous terms, but if anything, we'd be losing a customer. It's not only our hope, it's in our best interest to keep Robin alive and smoking. That's ludicrous. Let me tell you something, Joan, and please, let me share something with the fine, concerned people in the audience today. The Ron Goodies of this world want the Robin Willigers to die. Why? You know why? So that their budgets will go up. This is nothing less than trafficking in human misery. And you, sir, ought to be ashamed of yourself. I'm ashamed of As a matter of fact, we're about to launch a $50 million campaign aimed at persuading kids not to smoke. Because I think that we can all agree that there is nothing more important than America's children. All right, now, I want to know more about it, but I have to take a short break. Hang on, a lot more coming. Eu acho que vira através desse trecho de filme porque não pode ser feito. É evidente que a estratégia da personagem principal é de confundir o debate, manipular as pessoas e, portanto, desrespeitar os limites de qualquer prática. Como que ele faz isso? Desqualificando os adversários e usando argumentos que partem só de um valor, o valor de mercado do consumidor, mesmo que seja com câncer. Portanto, muitas vezes a gente percebe a importância de ético
do respeito da dignidade das pessoas e do estabelecimento de limites a partir, vamos dizer, da contraprova. E eu acho que essa cena de filme é a contraprova, mostrando acontecer justamente para impedir uma discussão ética séria e serena. Estamos chegando ao fim dessa conversa. Graças a Deus. Eu simplesmente, como conclusão, gostaria de lembrar talvez algumas palavras que passaram por essa nossa conversa. Primeira palavra, convivência. Convivência não é uma escolha, é um desafio, porque de fato estamos convivendo e a maior coisa que a gente não escolheu. A segunda palavra-chave é a palavra valor. O que realmente vale para nós nessa convivência e o que realmente vale para os outros na sua convivência conosco. E finalmente, essa palavra conclusiva é a palavra empatia, que tem como sinônimos solidariedade e compaixão. É muito difícil falar de uma convivência humana, mesmo empresarial, em que o fato de tentar se colocar no lugar do outro não tenha nenhum papel. É evidente que a gente vai poder entender o outro tentando se colocar no lugar dele. E isso não significa absolutamente estar sempre de acordo com ele. Difícil pensar na possibilidade de uma reflexão ética, quer dizer, uma reflexão sobre a convivência, entre pessoas que vivam isoladas como se fossem numa ilha deserta, embora no meio de uma multidão. Muito obrigado. Chegou bem na hora, hein?